Muitas estrelas do atletismo brasileiro e internacional que vão largar daqui a pouquinho desse ponto aí, do Marco Zero, para a segunda volta internacional da Pampulha. São quase 18 mil metros, 17.850 metros. A exatidão do percurso total da Lagoa da Pampulha. Está aí o Marco Zero na Praça Iemanjá. E lá, junto à largada, está o repórter Guilherme Mendes com dois dos favoritos. Um é brasileiro, o outro é angolano. Não é isso, Guilherme Mendes? Pois é, Lico, dois grandes amigos. Um vai correr pelo Vasco, outro pelo Cruzeiro. Primeiro eu vou conversar com o Elenilson da Silva. Qual a sua expectativa para essa prova? Ano passado você chegou em terceiro, Elenilson. Primeiramente, bom dia Belo Horizonte, bom dia Brasil. E graças a Deus esse ano eu fiz uma preparação melhor para correr 18 km, já que sou um corredor de 5 e 10 mil. Vou sentir um pouco, porque realmente a quilometragem é um pouco maior, mas se Deus quiser eu vou tentar fazer o melhor. E aqui do meu lado também está o João Batista Tiamba, ele que é angolano e vai correr pela equipe do Cruzeiro. E hoje, Tiamba, tem uma torcida enorme uniformizada aí torcendo por você. Estou contente só de chegar aqui. Outra porque acho que isso é um passo muito importante, por ter vendo aqui o público do Cruzeiro perto de mim. E este ano eu tive a sorte de correr o meu melhor na minha maratona. E essa é mais uma prova que eu quero defender. As cores do Cruzeiro, não só as cores do Cruzeiro, mas também é uma forma de eu poder agradecer ao povo de Minas Gerais, em especial do Belo Horizonte. Pois é, os dois são grandes amigos, né, Lenilson? Como é que é essa história? Vocês já competem há muito tempo juntos, mas lá dentro é de adversário. Sem dúvida, aqui vai ganhar realmente o melhor preparado. O esporte, ninguém é melhor que ninguém, ganha quem está mais preparado. O mais importante é que nós somos bons amigos e isso que é mais importante. Pois é, Cruzeiro ou Vasco, quem vence? Eu acho que o Cruzeiro vai levar da melhor porque está em casa. Por causa desse público e a gente, quer dizer, queremos que o Cruzeiro leva e sem dúvida, me desculpa aí, esse é meu grande amigo, tenho o maior carinho por ele, mas eu quero que o Cruzeiro seja o número 1. Ok. Lincoln Gomide. Daqui a pouquinho voltamos com a largada para a segunda volta. De muita expectativa dos atletas, de muita atenção na hora da largada. Olha o prefeito Célio de Castro reeleito. Deu a largada o prefeito Célio de Castro para a segunda volta internacional da Pampulha. Vem o grupo de elite. Muitos atletas de ponta participando. Valdenor dos Santos, Tomix Alves Costa, o angolano João Nitamba, Elenilson da Silva. Aí o pelotão de elite. Os atletas de ponta. Veja só. Os corredores já fazendo a curva em direção à reta do Mineirão. E ao meu lado o professor Lauter Nogueira, preparador de atletas de elite. Lauter, já dá para identificar os favoritos da prova, já dá para sentir pelo ritmo desses atletas que estão na ponta. Quem são os favoritos, Lauter? Bom dia, Lincoln. Bom dia, amigo da Globo. Já temos alguns atletas que têm chances de ganhar essa prova nesse bolo da frente, ainda confundindo com atletas que estão aí para correr 2, 3 quilômetros e pararem. Mas nós podemos ver o Valdenor dos Santos, que ano passado foi segundo lugar, com um excelente tempo de 53 minutos e 17 segundos. Vemos o Elenilson também, com a camisa do Vasco ali no meio, você pode ver bem no meio da imagem, o Elenilson da Silva. O João de Chamba um pouquinho mais atrás. Vemos também o Aleudo Francisco, que tem ele raspou a cabeça e deixou o tupete. Ele fica um pouquinho mais para a esquerda. Ele é da casa, ele é do Cruzeiro, de Belo Horizonte. Vemos o Daniel, número 2, mais para a esquerda, escondido. O Daniel Lopes é um atleta muito bom, tem feito uma temporada maravilhosa. Esse ano ele fez 1 hora, 1 minuto e 24 segundos em Lisboa. Foi 6º na São Silvestre. Nós temos que pegar sempre provas com distâncias próximas da Pampulha, para podermos nos basear, para sabermos quem está bem na prova. O Daniel fez 1 hora, 1 minuto e 24 na meia de Lisboa, que é uma meia maratona muito rápida, e foi 6º colocado na São Silvestre. Então essa distância lhe cai muito bem. Tem o João Nitamba, que nós já falamos, velho conhecido do telespectador, 3º colocado na meia maratona internacional do Rio de Janeiro, fazendo uma prova maravilhosa. O Elenilson nós já falamos. O André Luiz Ramos voltando, até que enfim voltando às provas de nível internacional, depois de 1 ano e meio conturbado, um atleta excelente, segunda melhor marca brasileira na maratona e vem com muita vontade para 2001, de olho nele. Tem o Israel dos Anjos, esse vai correr no bolo da frente, daqui a pouco ele está chegando aí. Ontem ele correu uma corrida no interior de São Paulo e disse que veio para correr essa prova para puxar os primeiros 10 mil metros. Vamos ver. Bom, liderando por enquanto
Gley Rodrigues Figueiredo com o número 50. O grupo que vai liderando a prova. E eles vão correndo em direção à Igreja da Pampulha, que fica lá pelo quilômetro 3 do percurso. Tem quase 18 quilômetros. Veja a temperatura agora em Belo Horizonte. Quase 22 graus de temperatura e a umidade 76%. A umidade é bem mais baixa que a do ano passado, durante a realização da primeira prova. E a temperatura também. Os dados são diferentes. O que muda em relação ao ano passado, Lauter, que chovia um pouquinho também em Belo Horizonte? Não é melhor, é menos pior. A temperatura de 21,8 graus ajuda um pouquinho, né? Principalmente nesse quase começo de verão. É uma dádiva para quem está correndo lá em Belo Horizonte, mas a umidade está alta. Foi vencida pelo Vanderlei Cordeiro de Lima, que é um grande ausente este ano. O Vanderlei está machucado, não pôde participar. E o tempo do Vanderlei ano passado foi de 52 minutos e 30 segundos. É um tempo a ser batido este ano, Lauter. É um tempo a ser batido, principalmente pelo grupo forte que vem vindo ali. Todos os nomes que eu citei estão nesse grupo, inclusive também temos o Eduardo Nascimento, está correndo com o número 32 ali, seria o número 34, mas ele está correndo com o número 32. Ele é o melhor, tem a melhor marca em meia maratona do atleta brasileiro. E temos o queniano, José Puto, um garoto de 20 anos, que corre muito bem, especialista em meia maratona, e David Cheruiyot, do Quênia, outro especialista em meia maratona, que nesse ano, em 2 fins de semana seguidos, correu para 1 hora e 2 minutos, 2 provas na Europa. Então esse bloco aí é muito forte, eles estão correndo juntos. Isso faz com que o ritmo de prova não seja tão atrapalhe tanto, não desconcentre, não irrite tanto o atleta, porque parece que eles dividem um pouco o sofrimento quando correm em grupo. Você viu o Valdenor com o número 1 na camiseta? Que deve aumentar a distância. A distância vai aumentando progressivamente. E o pelotãozinho ali está muito bom. Todos os atletas que estão ali, tirando o Paulo Alves dos Santos, estão realmente credenciados para ganhar a prova. Daniel, o número 2 que vem ali pela nossa direita, né? Ele é um atleta muito veloz, corre muito bem de 10 mil metros a meia maratona. Se o telespectador se lembrar, ele na primeira maratona internacional de São Paulo, ele foi contratado como coelho e foi para correr a meia maratona puxando a prova. Ele puxou a meia maratona, olhou para trás, não viu ninguém, continuou e quase ganha a prova. No final ele sentiu muito e terminou em 4º lugar. Então Daniel, de lá para cá, ele vem se especializando em provas um pouco mais curtas e está mostrando um bom serviço aí. Bom, com quase 5 quilômetros completados, são 10, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nesse pelotão de frente. Com esse vento a favor de 2 km por hora, que é praticamente uma brisa que mais refresca, né, os competidores, dá para apostar no vencedor nesse pelotão de frente? Não dá, realmente não dá. Nós temos atletas com características. O Papai Noel, são muitas figuras. Tem o Mr. Bus também, que corre com um ônibus na cabeça. Ele tem até freio hidráulico, dá seta. São muitas figuras que participam. E dá um colorido a prova, né, Lauter? É verdade. E, bom, naquele Papai Noel nós temos 5, 6 com o Eduardo Nascimento vindo um pouquinho atrás e o André Luiz Ramos trazendo o outro queniano. Então desmembrou um pouquinho. Temos 6 atletas agora correndo muito forte. Eles vinham a 2,50, 2,55 km, deram uma aceleradazinha, o ritmo aumentou para 2,45, então mostrou que é atual campeã da prova e promete fazer a prova em 1 hora, em 60 minutos. Então vai ser uma briga violentíssima, porque a Selma foi a melhor brasileira semana passada no Mundial de Meia Maratona no México, foi a 14ª colocada, um resultado sensacional, e ela vem dizendo mesmo, vai correr para 1 hora cravado. Mas olha só o que o Cheruiyot e o Valdenor fizeram em questão de 2 minutos, deram uma quebrada de ritmo. Eles já tinham quebrado, vocês lembram que eles tinham quebrado o ritmo? Agora eles aumentaram um pouco mais. Além do que eles tinham feito, eles aumentaram um pouco mais, deixando o prejuízo para os outros 4 que vêm ali atrás. E os dois passaram já pela Toca da Raposa e passaram também pela única, talvez a única rampa, o único aclive, a única subida de todo o percurso, que passa justamente pela ponte do Ribeirão da Pampulha, que alimenta a lagoa, que é artificial e foi construída na década de 30. Talvez seja a única rampa de todo o percurso em volta da lagoa, que é todo plano. Olha o queniano, número 8, Davi Cheruiyot, junto com o Valdenor, os dois liderando, e como o Lauter já observou, abriram bastante, uma distância bastante razoável para o terceiro colocado.
O Valdenor é o vice-campeão, atual vice-campeão da Volta da Pampulha. E os quenianos são sempre favoritos para as provas de longa distância, para as provas de fundo no atletismo internacional. Olha a cara do Valdenor, que é um maratonista, é um corredor de resistência, está tendo que acompanhar o queniano. Aliás, uma pergunta que eu gostaria de fazer, Lauter, todo mundo gostaria de saber. Você tem alguma tese para justificar essa virtuose dos africanos para as corridas de longa distâncias, para as corridas de fundo? As teses são muitas. Existem até teses baseadas em estudos sociológicos. Os atletas do Nordeste da África, inclusive aí o Cheruiyot, que dá uma acelerada, deixando o Vanderlei um pouquinho para trás, eles têm uma necessidade absurda de conhecimento. O Valdenor realmente ficou, o Cheruiyot deu uma aceleradazinha e os atletas do Nordeste da África, como o Cheruiyot, eles têm uma necessidade de conhecimento. Então os pais tentam colocar os filhos no colégio o mais cedo possível. Só que existem pouquíssimas escolas naquela região do mundo. E o sistema de transporte coletivo é quase que inexistente. Com isso, os garotos, desde novos, começam a cumprir distâncias muito longas para chegarem em casa e voltarem para o colégio. E aí eles se acostumam a cumprir essas distâncias e vão levando, e com o tempo eles se tornam grandes fundistas. E seguindo os exemplos de grandes maratonistas daquela região, eles começam a tentar ascensões sociais com a corrida de fundo. Aí o líder da prova realmente abriu. O Valdenor demonstrava pela expressão que estava sentindo o ritmo da prova imposto por esse homem aí, por esse queniano de 19 anos, Davi Ngeni Cheruiyot, que tem o melhor tempo dele na meia maratona de 1 hora, 1 minuto e 42 segundos. É o melhor tempo dele, o melhor tempo pessoal na meia maratona, e já abriu uma distância considerável. Lá na pista, vamos colher mais informações. Daniel, número 2. E aí, número 5, o corredor João Batista Tiamba do Cruzeiro, que forma agora o segundo pelotão. Nesse instante, os dois já ultrapassando o Valdenor dos Santos, corredor da Funilense de Brasília. Lincoln Gomídia. É a informação do Guilherme, que está acompanhando os líderes. O Tomix Alves Costa, que teve o seu grande momento em 97 como campeão da meia maratona do Rio, abandona a prova, não aguenta o ritmo, talvez tenha sentido alguma coisa. O Tomix ficou em 4º lugar na Volta da Pampulha do ano passado, Lauter. O Tomix não é um atleta veloz, é um atleta resistente. Ele é daqueles que gostam de provas difíceis. A prova, em termos de tempo e de altimetria, não é uma prova difícil. Para ele, quanto pior, melhor para a prova. E a prova está rápida, não está dentro do perfil de prova que o Tomix realmente gosta. Devia estar sofrendo muito para tentar acompanhar o segundo pelotão, não conseguiu, encostou e deixou para uma próxima. Agora, o ritmo de prova do Cheruiyot, ele passou no grande exemplo que os nossos atletas paralímpicos deram em Sydney. Grande exemplo e grande performance também de nossos atletas paralímpicos. Grande performance. Outra vez com o líder, vamos com o líder, com o queniano Davi Cheruiyot, sendo aplaudido pela galera. Todo mundo participando dessa grande festa de Belo Horizonte, essa festa do atletismo brasileiro, que vai entrando definitivamente no calendário mundial de provas de rua. E o Davi Cheruiyot vai num ritmo realmente muito forte. Já passaram pelo quilômetro 13, né? E a distância é muito grande. Acho realmente muito difícil, quase impossível os atletas que vêm atrás, o Daniel e o Eduardo, que vêm fazendo um trabalhozinho bom ali, revezando cada hora, um puxando um pouco a prova, de chegarem no Cheruiyot. Muito, mas muito difícil, só acontecendo uma catástrofe aí. Mas ele vem num ritmo muito forte. Agora fica interessante porque o terceiro pelotão deve estar se aproximando, porque parece que são 3 atletas, parece que vem se aproximando do segundo pelotão. Então a briga pelo segundo lugar vai ser grande, próximo da chegada. O queniano continua mantendo um ritmo de 20 km por hora. Ele vai chegar, está quase chegando no quilômetro 14. Eu lembro a você, são 17 mil metros. Olha o comparativo, ó, do ano passado para o Vanderlei Cordeiro, que venceu a prova no quilômetro 14. Ele passou com 41,9 o Vanderlei no ano passado. Vamos ver agora
o Davi Cheruiyot. Olha só, um pouquinho abaixo, 13 segundos mais rápido nesse mesmo ponto. Ou seja, o queniano corre para baixar o tempo do Vanderlei, para quebrar o tempo do Vanderlei. Está com cheiro de recorde de percurso, né? Mas é muito pequeno, a gente não sabe direito se ele correndo sozinho o tempo inteiro, ele vai de repente se acomodar um pouco nos últimos quilômetros e deixar escapar o recorde do percurso, a melhor marca do percurso. Mas vem para isso, né? Ele está correndo para esse ritmo de prova, tentar quebrar a marca do Vanderlei. E meio. Vamos com mais informações lá na pista com o repórter Guilherme Mendes. Olha, Lico, aqui a emoção agora, a disputa bem acirrada entre dois brasileiros, o número 2, o Daniel Lopes Ferreira, e o número 32, Eduardo Nascimento, que na altura do quilômetro 12 se aproximou muito do Daniel. O Daniel estava brigando com o Nitiamba, o corredor do Cruzeiro. Os dois vêm fazendo uma disputa bem particular. O Eduardo chegou, ultrapassou os dois, e agora está na segunda posição e resistindo aos ataques do Daniel. É uma parte emocionante da prova, já que o queniano disparou lá na frente e os dois brasileiros estão brigando aqui pela vice-liderança. Um pouco mais atrás, vem lá o corredor do Vasco, Elenilson da Silva, que era outro favorito. Nesse instante, ocupa aí a quarta colocação. Ele está ultrapassando o Nitiamba. Lincoln Gomide. O Eduardo e o Daniel têm condições de chegar no queniano até o final da prova? Não, só se abaterem o queniano a tiros. A distância é muito grande, é muito difícil. Agora essa briga aí vai dar o que falar, porque o Eduardo é um atleta muito consistente, tá? De meia maratona. Ele tem que tentar quebrar o Daniel agora. É o mesmo esquema das brasileiras tentando quebrar a selva. Ele vai tentar forçar o ritmo agora para não deixar chegar junto com o Daniel, próximo da linha de chegada. O Daniel é um atleta mais veloz um pouco que o Eduardo. Outra vez a imagem do líder da segunda volta internacional da Pampulha, o queniano Davi Cheruiyot. Praticamente não soa. Parece que está passeando. Veja o semblante do queniano. Faz um verdadeiro passeio em volta da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Dele para o segundo colocado, que é o Eduardo Nascimento, é de 144 metros. Se você pode reparar que o Eduardo está correndo num ritmo, numa velocidade média de 19 quilômetros, 1 quilômetro abaixo do queniano, ou seja, a diferença tende a aumentar. Aqui que essa velocidade é a velocidade instantânea. O ritmo de prova está muito parecido. Eles estavam a 2 km atrás, a 30, 32 segundos de diferença, e continuam 144 metros, dá 31 segundos de diferença entre eles. Então o ritmo de prova dos dois grupos, né, podemos dizer assim, é muito parecido. Só que existe uma diferença de 30 e poucos segundos. O queniano vai ter que estar ligado se por acaso eles começarem a diminuir. Ele tem só, pelas feições dele, pela postura dele, a gente sabe que ele tem sobra aí para dar uma aceleradazinha, apesar de vir mantendo desde o começo de prova 2 minutos e 55 por quilômetro, que é um ritmo muito forte para nós simples mortais. E o queniano Davi Cheruiyot, ele vai se aproximar muito pouco. Pensei que fosse subir um pouco mais para atrapalhar mais os atletas, não. Subiu um grau e pouco, quer dizer, não tem tanta diferença do começo de prova. A umidade continua um pouco perigosa, mas não tão alta como no ano passado. O queniano vai chegando aos 16 quilômetros, aí vão faltar apenas 1.785 metros para a chegada. Depois de chegada. É o trecho que falta para o queniano Davi Cheruiyot confirmar essa brilhante performance até aqui na segunda volta internacional da Pampulha, Lauter. Ele vence e o ritmo de prova continua mais ou menos mesmo, 3,35, 3,36 por quilômetro. Agora, o ritmo de prova desse sujeito é que realmente é impressionante. O segundo pelotão aumentou um pouco, diminuiu a diferença entre ele e o segundo pelotão. Eles deram uma quebrada, mas sentindo isso, vendo a proximidade da linha de chegada, o Cheruiyot começou a aumentar um pouco mais o ritmo de prova dele, como se fosse possível. Mas ele mostrou que é possível, começou a correr agora, está correndo um ritmo de 2 minutos e 50 por quilômetro, porque sentiu que os atletas estão 100, 110 metros atrás dele, se aproximando perigosamente. E o Davi Cheruiyot está pouco menos agora de 1.300 metros da linha de chegada. Davi Cheruiyot, primeiro lugar nos 15 quilômetros da Suíça. Esse queniano que oficialmente tem 19 anos. O Lauter já explicou que
Essa idade oficial não pode atletismo nas provas de fundo, nas provas de longa distância. E aí, ó, o Cheriot já passou, deixou para trás a barragem. Do lado direito da sua tela está o aeroporto de Belo Horizonte, o aeroporto da Pampulha. E o Davi Cheriot agora vai fazer uma curva à direita, uma à esquerda e vai ficar de frente para a reta das Palmeiras Imperiais, de frente para a chegada. Portanto, o queniano vem com passadas firmes, rápidas. O segundo colocado está muito atrás. Veja aí, ó. Veja só, surpreendendo o Daniel Lopes, o número 2, vem também na barragem a 48 metros, vem tentando tirar, dando um sprint final, um esforço do brasileiro para tentar chegar no queniano. Será que dá? Falta pouco. Falta muito pouco. Se ele tivesse tentado isso há mais tempo, eles estão tentando, só que a diferença de 100 e tantos metros, agora está em 45 metros. Mas ele vai botar pressão. O melhor marca da prova do Vanderlei, eu acho que vai ser mantida. Mas o queniano fazendo uma prova sensacional e o Daniel dando tudo o máximo ali, tanto que deixou o Eduardo Nascimento para trás e vem ali, agora já está no nosso campo visual, olha só. E o queniano, Lauta, já está na reta de chegada. Falta pouco para o queniano. Ele já está olhando, já consegue vislumbrar. Está a menos de 200 metros da chegada. Veja só a chegada e o tempo dele não vai bater. Está aí, 52:30 foi o tempo do Vanderlei Cordeiro do ano passado. O tempo, por enquanto, a melhor marca ainda é do Vanderlei Cordeiro de Lima. O queniano vai vencer, mas não vai quebrar o tempo do brasileiro. Por enquanto, o Vanderlei mantém o recorde na volta da Pampulha. Menos de 100 metros para a chegada. Vem o queniano Davi Cheriot para vencer a segunda volta internacional da Pampulha. Apesar do esforço do brasileiro que você vê na sua tela lá atrás, ó. A distância caiu muito, mas falta pouco. Falta pouco, 22, 20 metros. Vai chegar o queniano, vai chegar para completar, para vencer. O queniano Davi Cheriot chega lá, vence a segunda volta internacional da Pampulha. Veja o brasileiro como chegou próximo ao queniano, corrida brilhante do brasileiro. Na segunda posição, coincidentemente com o número 2, Daniel Lopes Ferreira. Vai cruzar o melhor brasileiro na segunda volta internacional da Pampulha 2000, Daniel. Na segunda posição, Eduardo Nascimento chega em terceiro, cansado, extenuado, é muito esforço, são quase 18 quilômetros. João Batista Ichamba, da Angola, chega na quarta posição. Veja aí o atleta do Vasco da Gama, Elenilson da Silva, que foi terceiro no ano passado, chega na quinta colocação, o atleta do Vasco, Elenilson da Silva, completando os 17.850 metros da segunda volta internacional da Pampulha. Odilon Amaral. Abriu, mas no final você apertou. O que faltou para chegar nele? Faltou mais apoio e mais dedicação ao pessoal da organização da meia maratona. A Rede Globo está de parabéns por distribuir uma verba muito grande para ajudar os atletas de elite, dar um cachê, dar hospedagem e hotel. E o pessoal nem passagem sequer quiser para nós de elite. Nós, atletas de elite, estamos revoltados com isso, porque temos qualidade e mostramos. Lá fora eu fui há 15 dias com ele da maratona de Nova York e de Londres também esse ano. E lá fora temos valor, menos aqui. E para o brasileiro ganhar de um queniano, de um africano, o que está faltando? O brasileiro está chegando lá, está chegando perto, né? Está chegando. Só... Final, Davi Cheriot em primeiro do Quênia, Daniel Lopes do Brasil em segundo, a 21 segundos somente atrás do queniano. Em terceiro, Eduardo Nascimento do Brasil, a 28 segundos do líder. João Nichamba da Angola, 36 segundos de Davi Cheriot. E na quinta colocação, Elenilson da Silva, que foi terceiro ano passado, esse ano chega na quinta colocação, apenas 53 segundos, quase um minuto, do líder, do grande campeão. E no alto dele, mais uma vez um queniano, Davi Cheriot, o grande campeão da segunda volta internacional da Pampulha. Na segunda colocação ficou o Daniel Lopes Ferreira do Brasil. Em terceiro, Eduardo Nascimento, também brasileiro. Na quarta posição, João Nichamba da Angola. E em quinto, o Elenilson da Silva, claro, também do Brasil.
Eu queria agora uma análise sua, Lauter. Esta que foi a segunda volta internacional da Pampulha, que a partir de agora já pode ser homologada como prova do calendário internacional de competição de rua. Bom, temos aí um pódio de altíssimo nível. O Quênia acostumado, o campeão recebendo o prêmio, o Quênia acostumado com o ponto mais alto do pódio, correu muito bem, sentiu a pressão no final da prova do Daniel, uma recuperação sensacional do Daniel Lopes, teve que mostrar serviço, quebrar o ritmo novamente, correu um pouco mais forte o queniano Cheruiyot, mas dominou a prova, realmente. Daniel fez uma prova sensacional. Eduardo Nascimento na recuperação vinha em sexto, sétimo, no terceiro pelotão, buscou o Daniel, puxou o Daniel, vem comigo, e foram na hora do vento contra, o Eduardo Nascimento botou o Daniel um pouco atrás, puxou a prova para ele, depois o Daniel abriu, tentou ir atrás do queniano, não conseguiu, qualidade um pouco maior para o atleta do Quênia, o Cheruiyot, mas a prova foi muito bem disputada, diferentemente do ano passado, tanto no masculino quanto no feminino. A prova foi muito bonita. Vejam agora a chegada do Daniel, primeiro brasileiro a chegar, comemorando com toda a razão. Aí, Daniel, se tivesse um pouquinho mais de distância, quem sabe? Eu acho que a briga seria muito boa, mas o queniano ainda tinha um pouco de gás guardado para isso. Ia ser muito boa. Chegada dolorosa e dolorida do Eduardo Nascimento, que fez muita força e fez uma prova muito boa, voltando ao cenário nacional dos grandes atletas de fundo. Tá aí os atletas da categoria masculina e o esporte espetacular. É claro, não para de sorte no Nascimento e saber o porquê da expressão de dor do Eduardo, que chegou na terceira posição, Odilon Amaral. Pois é, Lincoln, foi uma briga muito grande com o Daniel pelo segundo lugar. E na chegada você botou a mão na perna, o que houve, Eduardo? Eu sentia a panturrilha faltando 2 km e a briga do Daniel estava sendo boa, mas porque eu queria aproximar do queniano para vencer a prova. Mas não foi dessa vez, se Deus quiser, ano que vem ele pode tentar o quinto. Com gás total? O gás total, se Deus quiser. Ok, obrigado, Eduardo. Lincoln Gomide. O Eduardo chegou na raça, né, Walter? Chegou aí, raça não falta para o Eduardo. Ele é um atleta muito bom, um atleta que já tem